Eu me chamo José Carlos Vilar de Araújo, tá? É, tenho 65 anos, tá? Sou natural do Espírito Santo, nasci num bairro de Vila Velha chamado Aribiri, entendeu? De lá só saí quando adulto, tá? Minha formação escolar se deu em Vila Velha, tá? E cheguei à universidade para fazer artes, tá? Porque o porquê da arte, né, no caso, que eu acho que a arte, ela especificamente a escultura, reunia todas essas vertentes que eu sempre gostava de estar envolvido, que era o trabalho do ferreiro, era o trabalho do marceneiro, do carpinteiro, entendeu? Do artista, do artesão, enfim, tudo isso misturado, essas linguagens misturadas. Eu acho que a arte propiciava esses momentos. A minha infância, né, foi praticamente no bairro, né, vivenciada no bairro, onde eu não tinha contato nenhum com qualquer faceta cultural, qualquer aspecto de ordem cultural, tá? Vim, né, para essa área da cultura por intuição, talvez alguma coisa de sangue da família, que na família tinha alguns, né, os meus tios avós, eram repentistas, outros construíam violinos, tá entendendo? Outros era pedreiro que desenhava aqueles frontões elaborados nas casas, nas fachadas das casas né, lá pelos idos de 1920, coisa assim. Então, isso meu pai me contava, né? Talvez essa veia artística venha por aí, certo? E ainda na infância, adolescente, lá no bairro onde eu morava, sempre tinha contato com os ferreiros, aqueles que vinham do interior para a cidade e montavam sua tendinha lá no fundo do quintal. Eu descobri esses ferreiros, entendeu? Eu não saía da tenda deles. Adorava estar lá vendo eles trabalhar e, entendeu? Participando do dia a dia deles. Enfim, então aí foi crescendo. Isso já era forte e foi ficando mais pungente, tá entendendo? Eu sou o segundo filho de uma família de 10 irmãos, entendeu? Então era meu pai sozinho para trabalhar, a gente morava lá no Aribiri, meu pai era dono de um quarteirão lá de terra, lá a gente trabalhava com horta. Fazia horta para poder ajudar, né? Fui feirante até boa parte da minha adolescência, vender verdura na feira, na rua, enfim. E na elaboração dos canteiros, cara, que às vezes eu fazia um retrospecto, porra, o porquê do artista, tá entendendo? Do escultor. Na elaboração dos canteiros, eu ficava horas fazendo os canteiros, mas com um primor, tá? Que eu queria ter coragem de fazer aquilo hoje. Muito bem feito, muito bonito, assim. Eu tinha isso muito fresco na minha memória, entendendo? Muito bem feito, assim, os canteiros. Na feira, para poder fazer um atrativo para a banca, para poder... Eu fazia esculturas de inhame, de aipim, de cenoura, essas coisas, para poder ter entendeu? Quer dizer, a volumetria presente, tá entendendo? A forma presente ali, entendeu? E a estética. Aí, quer dizer, isso vem trazendo um pouco, né, vem crescendo essa coisa, entendeu? Desenhava muito, enquanto garoto também, na varanda da minha casa, e minha irmã trazia giz da escola para ficar desenhando, né? Não tinha colegas para estar brincando, então passa um pouco por aí, entendeu? Essa coisa do escultor vem crescendo por aí, entendeu? Enfim, fiz artes no Centro de Artes da UFES. Entrei lá em 1971, saí em 75, não, 1970, saí em 75, tá? Na época que eu me formei, eu fui o primeiro aluno que fez escultura e que continuou sendo escultor, porque era muito difícil, até hoje, assim, você tem que ter muita dedicação para poder, né, trilhar pelo caminho das artes, da cultura de uma maneira geral, correto? E principalmente a escultura, né, onde há sempre uma discrepância muito grande entre artistas de outras linguagens, entendeu, com escultor, tá? Até mesmo pela especificidade da escultura, né, do campo da escultura, porque você precisa de espaços amplos, você precisa de domínio de tecnologia, de ferramentaria, enfim, uma série de fatores que
que inviabiliza até essa vontade, esse anseio de buscar escultura. Principalmente uma escultura como eu faço, que era bem matérica, entendeu? Era baixo não é nada conceitual, é especificamente conceitual. Entendeu? Existe conceito na minha obra, mas não especificamente, né, reside o conceito nela. Tá? Eu entrei na universidade, me formei em 75, em 76, 1976, fiz concurso interno para professor, era professor colaborador, né? E de lá para cá fiquei 35 anos na universidade, lá no Centro de Arte, vivenciando mesmo o Centro de Arte, entendendo? Não tinha outro emprego, tá? Priorizava sempre a universidade, e o ateliê sempre em segundo plano. Primeiro plano a universidade, o ateliê em segundo. Me aposentei em 2012, eu creio 2012, me aposentei em 2012 e hoje me dedico especificamente ao ateliê, tá? Mas não fechando, virando as costas para a universidade. Aqui recebo alunos da universidade, aqui professores vêm fazer um treinamento quando necessitam, ou vêm pedir ajuda, ou alunos vêm aqui, entendeu? Desenvolver algum projeto. Então estou sempre aberto também à universidade, mas num segundo momento, primeiro o ateliê. Né? Eu acho que foram 35 anos de aprendizado. Tá? Eu acho que é uma troca. Você não está ali para ensinar arte, eu acho que você está ali para discutir, né? Promover experiências e, enfim, em cima desse diálogo, tá? Do diálogo, não um monólogo, você construir algo ligado, né, à arte ou algo que se entenda como arte. Tá? Então, nesses 35 anos foram 35 anos de, como falei há pouco, de dedicação, com muita humildade sempre, tá? Quando eu não sabia ou quando eu não sei, eu tenho a humildade de falar que eu não sei, mas vamos resolver. E assim, dessa forma, né, fomos construindo, acho, né, se eu posso falar isso, valores lá no Centro de Arte, e rompendo barreiras, rompendo preconceitos, tá? Enfim, fazendo o papel que me cabia enquanto professor e enquanto formador de opinião também. Que eu acredito muito, se nós, artistas locais, não fizermos algo pela nossa arte, não vai ser a pessoa de fora que aqui virá fazer alguma coisa. Tá? Eu acho que nós temos esse compromisso, tá? Não só das artes plásticas, artes visuais, mas todo o pessoal ligado à cultura, de darmos a nossa parcela de contribuição nesse sentido, para que aqui se crie uma referência, tá? Para os futuros valores que vão chegando, tá? Se embasarem nisso aí e daí criar a sua história. Foi diferente de nós, a nossa geração. O meu entendimento é que era, assim, eu à frente da direção do Centro de Artes, que não foi fácil, tá? Foram 4 anos que eu chamo de exílio, tá entendendo? Você se isola praticamente, tá? Desse sistema de, né, que nós temos na universidade. Eu entendia que a gente tinha que promover intercâmbio, tá? Nós éramos aqui muito isolados, enquanto capital, enquanto Estado que tinha uma produção, tá, desconhecida até então. Eu acho que uma grande coisa que nós fizemos era dar continuidade àquele projeto de galeria de arte e pesquisa da universidade, onde trazia artistas de fora, né, fazia workshop, fazia palestra para os nossos alunos, né? E eu sempre falo, foi uma grande obra que eu criei, foi o Festival de Verão. Porque até então, né, quem era Vitória? Quem era, digamos, nós tínhamos assim, Lincoln, quem era Lando, tá, que foram alunos nossos e hoje são professores no Centro de Arte. E tinha uma bela produção. E essas pessoas começaram a ser enxergadas através do Festival de Verão, que nós trazíamos artistas de fora, artistas de projeção nacional, internacional, críticos, né, historiadores, né, para fazer aqui, ficar aqui durante 2 semanas, dando curso, dando oficina, promovendo palestras, debate, vendo a produção local. Isso abriu as portas para muita gente, tá entendendo? E hoje as pessoas sabem que Vitória existe, que Vitória temos artistas competentes, entendeu? Iguais aos os grandes lá de fora. E isso eu acho que foi um grande feito. Assim, eu falo isso com muito orgulho, assim, entendeu? Eu acho que foi a minha maior obra. Ele nasceu em 1989. Eu entrei como vice-diretor
na época do CDE, e vice-diretor não tinha função, mas ganhava, e isso me incomodava muito. Eu ganhar para assumir a direção numa eventualidade, quando o diretor se afastasse, ou férias, ou viagem. Isso me deixava mal, eu acho que a minha formação não permitia isso aí. Aí eu resolvi trabalhar, eu fiz uma plataforma cultural para trabalhar nela, tá? Que era dar continuidade às Semanas de Arte, um projeto de extensão pioneiro da universidade, foi as Semanas de Arte, dei continuidade e criei o Festival de Verão, primeiro em 1989. Tá? Sem saber de nada, sem ter dinheiro, fui à luta, tá entendendo? Fui à luta e conseguimos fazer o primeiro Festival de Verão. Para nossa surpresa, na época tinha aquela produção do Itaú, aquele evento do Itaú Cultural que fazia a nível de Brasil, o Frederico Moraes, o crítico que escrevia para essa produção, considerou o Festival de Verão como um dos grandes eventos de cultura a nível nacional. Porque foi um maior orgulho para a gente, assim, entendeu? A gente fez essa pretensão de querer ser o maior, o melhor, mas foi grande surpresa e de satisfação para nós, entendeu? E durante 10 anos eu coordenei o Festival de Verão. Eu acho que a escultura em ferro, em aço, começou, lá no Centro de Arte começou comigo, foi em 1972. Tá? Foi quando foi adquirido o material para começar a escultura em metal. Tá? Nessa época eu fiz um curso de solda no Senai, para poder desenvolver melhor, enquanto aluno mesmo. E daí fui aprofundando, eu sempre gostei muito do ferro, do metal, pela rapidez de resposta que ele dá ao seu pensamento. Você pensa, você corta o ferro, soldou, está pronto. Tá? A materialização do pensamento, ele resolve fácil. Até muito mais fácil que papel, para vocês terem ideia. Papel você tem que colar, tem que esperar a cola secar e tal. O ferro soldou, está resolvido. Resolveu, entendeu? Aí você consegue, entendeu? Dialogar, ampliar o diálogo com o material e consegue nesse processo você promover mais peças, desenvolver mais peças. É enriquecedor nesse sentido. Mas a minha grande paixão é madeira. Por incrível, eu gosto de ferro demais, tá entendendo? Mas madeira é uma viagem, assim, entendeu? Você entra, eu costumo comparar a madeira, o trabalho quando você entra na madeira igual um mergulho, entendeu? Autônomo, que você esquece de subir, entendeu? Você desce lá, mergulha no fundo do mar, é tão gostoso, tá entendendo? Tão viajante, tem a capacidade de te prender, entendeu? Então agora é um processo mais lento, é mais lento, tá? Aí eu tenho que trabalhar um pouco em mim, que eu fico muito ansioso em estar produzindo, aí eu elejo o ferro. Aí eu esqueço a madeira, aí eu calmo que eu volto. Então é isso, assim, os materiais, trabalho assim com modelagem ainda, faço modelagem, quando concreto também faço. A modelagem é mais no sentido de atender encomendas de retrato, tá? Faço esse trabalho de modelagem e o concreto, de vez em quando ainda faço concreto. Não são coisas que me dão muito concreto, dada a natureza da matéria, não me enche os olhos, tá? Quanto a madeira, quanto o ferro. Sabe? Não gosto de experimentar materiais novos, botar uma graxa com ferro, botar uma graxa com pedra, não me estimula, não me dá prazer. Eu acho que o ferro você tem muito que explorar, tem muito que descobrir ainda, tá entendendo? Ele te oferece milhares de possibilidades criativas, de intervenções, tá? Tanto quanto a madeira. Tá? Eu acho que por aí, tá? Eu vou dialogando bem com eles, entendeu? Eu vou desenvolvendo, tá? Dando vazão ao meu pensamento, à minha criação. Tá? Eu me considero um jurássico quando você se reporta à linguagem do computador. Tá? Não tenho tesão, não me enche os olhos, tá? Uso muito pouco o computador para ver e-mail, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o desenho, através do desenho, ele te dá mais possibilidade de você dialogar com a forma, com o seu pensamento. Pela lentidão, pela maneira do processo, tá? Pelo processo que é o desenho. Tá? Não é o computador aquela coisa que é muito imediata e tem milhares de possibilidades ao mesmo tempo que você acaba se perdendo. Eu acho que você aprofunda o diálogo quando é através do desenho. Tá? E a escultura é desenho em todos os momentos, 360 graus, superior, inferior, entendeu? Então, ele te força essa interação,
tá? Com a forma, através do desenho, que eu acho que é enriquecedor. Isso desdobra tudo, isso recai tudo da escultura. Quando você vai para a escultura, você vai com muita convicção. Às vezes até 100% convicto do que você quer. Então, eu acho que o desenho é fundamental no meu trabalho. Aí, quando eu entro no Centro de Artes, pô, a primeira pessoa, primeiro escultor, primeiro artista que eu vejo, que eu tenho conhecimento, foi o professor Crepa, totalmente acadêmico, tá entendendo? Não tem nada contra, ele foi muito bom para mim, eu acho que me deu lastro. Tá? Hoje eu faço o que eu faço aqui com muita tranquilidade, com muita propriedade, sem medo de estar me desvirtuando. Isso sou eu, tá entendendo? Isso é minha cara, tá entendendo? Mas por eu chegar aqui, eu convivi com o figurativo durante uns 15 anos ou 20 anos, tá entendendo? Exercitando a figuração. Já sabendo do ponto de exaustão dela, já tinha exaurido a figura no meu processo, mas foi difícil de separar. Acho que qualquer ruptura, qualquer separação é sempre traumática, assim, entendeu? Até que eu me consegui libertar, porque eu já tinha dado, né, esse recado. Foi quando, assim, eu tive contato com o Moa, né, já era Maurício Salgueiro, fui aluno do Maurício Salgueiro também, né, professor do Centro de Artes, escultor, né, pessoa renomada, respeitada a nível de produção no Brasil, entendeu? Então, aí foi me moldando, tá? Aí de lá para cá você foi conhecendo, né, o Franz Weiss, trocando ideia com ele. Então, na minha época, fazer um mestrado era difícil, sair do Brasil era difícil. Você tinha que ter padrinhos políticos fortes lá em Brasília, que pudesse, entendeu, interceder por você e arranjar uma bolsa para você fazer isso no exterior. Pô, eu de família humilde, sem conhecimento social assim, né, nesse nível nenhum, entendeu? Eu tive que me contentar, meu mestrado vai ser esse, é visitar o ateliê das pessoas, dos artistas, do Franz, né? Ver os artistas de perto, do Benjamin, enfim, trocar esse contato, assim, viajar, conhecer as pessoas e conhecer a exposição. Então, o meu crescimento se deu dessa forma. O meu maior aprendizado, o maior conhecimento se deu na vontade de fazer. Eu sempre fui muito trabalhador, entendeu? Isso me deu condição de amadurecer, de ter uma visão mais direcionada, entendeu? Mais consistente, tá? E mais convicção, mais convicto do que eu quero fazer, tá? Eu faço o meu trabalho primeiro para me satisfazer. Eu nunca fui artista de agradar a movimentos, ou agradar a vertentes, ou agradar a galerista, ou a crítico, tá? Aqui são minhas verdades, tá entendendo? Aqui são minhas verdades, aqui sou eu, entendeu? Se agrada a fulano ou Beltrano, ou se não agrada, paciência, mas tem que agradar a mim, tá? E aqui eu me realizo com esses trabalhos. Aqui eu acho que daqui são minhas fontes de verdade, de inspiração, de criação, entendeu? De orgulho, tá? Eu amo o que eu faço. Sim, eu sei que é um tipo de trabalho que hoje está se exaurindo, acho que no próprio contexto das artes contemporâneas, tá entendendo? Eu acho que o trabalho hoje se dá muito no campo da intelectualidade, tá entendendo? Eu acho que muito conceito e pouco visual, acho que, né, isso me incomoda, tá? Eu acho que meu trabalho, eu costumo falar, não tem subterfúgios. Você vê aquilo ali, você não precisa estar recorrendo a outras fontes para saber que aquilo é aquilo que o artista quer falar. Então, meu trabalho é muito objetivo, como eu sou, muito claro, é isso, tá entendendo? O que ele vai lhe causar, não sei, tá entendendo? Então, mas o que me causa, eu sei, muito é paixão, é muita, né, emoção de estar dentro disso tudo aqui. Olha, eu confesso que foi difícil, assim, uma postura difícil, assim, de tomar. Porque na minha geração, os nossos pais almejavam que os seus filhos, né, tivessem um DR antes do nome, fosse um doutor engenheiro, um doutor médico, um doutor advogado, um dentista. Quando eu, o mais velho, da família de 10 filhos, que é o primeiro a me formar, né, no curso superior, falou que ia fazer artes, eles aceitaram com muita naturalidade e me deram força. Eles não tinham essa formação, tá entendendo? De, pô, meu filho fazer artes, cara, né? Isso é muito forte para eles, assim, eles aceitaram, me deram força, cara, assim. E depois eu vi, assim, o orgulho deles, quando eu começava a expor, assim, meu nome saía em jornal, em revista, alguma coisa, eles pegavam aquela matéria e mostrar todo o bairro, meu filho, tá. Então, tá, isso é um lado, assim, legal. E agora o outro foi enfrentar o cursinho.
Então, em 1970, tá? Essa posição machista, tá? A sociedade é machista, tá entendendo? O único homem lá no Salesiano, Colégio Salesiano, para fazer cursinho de Belas Artes. Quem fazia cursinho de Belas Artes era viado, tá entendendo? Quem fazia era verdade, era o preconceito que rolava, tá entendendo? O homem não fazia Belas Artes, tá entendendo? E do meu lado, só o pessoal cursinho de engenharia, cursinho de medicina, e o único bendito ao fruto lá, entendeu? Foi difícil esses preconceitos, tá entendendo? Minha família aceitou prontamente, assim, né, de peito aberto, coração aberto. Assim, e depois o social, tá entendendo? Mas ainda bem que nunca tive nenhum, entendeu, confronto, nenhum desprazer de estar discutindo essas questões com algum tipo de chacota ou piada, tá entendendo? E aí foi. Durante também, para vocês terem uma ideia, eu fui a última turma do curso de seriado, hoje não é crédito na universidade. Então, por a coisa da ditadura, acabou com os cursos seriados, porque você começava a turma junto e terminava 4 anos, 5 anos junto. Isso aí era maléfico para a ditadura, tá? Então você formava grupos, isso não era interessante. Tá? Então foi onde veio o sistema de crédito, que você diluía as turmas. Tá? E eu fui a última turma de seriado. Eram 30 mulheres e eu durante 4 anos sozinho no meio, reinando ali no meio delas, assim, entendeu? Então, você vê como é que era. Hoje você vai estar quase que igual para igual, homens e mulheres, assim, no centro de arte especificamente, né? Está bem quase que igual, assim, embora com a predominância das mulheres, mas tem muito homem hoje fazendo, entendeu? Então, eu passei por essas coisas, assim, e eu, sou uma pessoa de bairro, né, formação humilde, tá entendendo? Tá encarando esses desafios, assim, entendeu? E falava, tinha um firme propósito, eu vou fazer arte, eu quero mostrar às pessoas que todo mundo achava que eu estava correndo de alguma coisa, não queria enfrentar um vestibular de um curso mais puxado, mais pesado, tá entendendo? Mas não, entendeu? Era porque eu achava que ali, tá, o ferreiro ia acontecer, o marceneiro ia acontecer, o artesão, enfim, tá? E meu trabalho passa por isso aí. Meu trabalho passa por essa artesania, por esse envolvimento com a matéria. Eu tenho que dialogar com a matéria, eu tenho que saber os limites dela e entender os meus, que eu acho que através dessa compreensão de limites, o trabalho flui. Não adianta você querer chegar batendo de qualquer maneira no ferro, que ele te derruba, entendeu? Ele te derruba. Então você tem que saber dialogar com tudo isso, né? E através desse diálogo, pô, a coisa flui. Essa artesania é um lado terapêutico para mim, entendeu? Eu esqueço ali, me desligo por completo quando estou resolvendo, tá? Por mais difícil que ela seja, por mais elaborada que ela seja, mas me alimenta, isso me alimenta, tá? Eu acho que meu trabalho não seria o que é hoje sem esse envolvimento, entendeu? Sem esse mergulho, tá? Na materialidade, assim, na técnica, tá? Que hoje, infelizmente, eu falo, infelizmente, porque eu tenho conhecimento disso, tenho noção disso. O quanto é válido isso no processo. Não é necessário, não fica uma coisa indelével, tá entendendo? Quando eu aqui me mostro, eu mostro minha cara. Como eu falei há pouco, aqui é a minha personalidade, aqui é meu caráter. Através do meu trabalho, vocês vão ter uma ideia de quem eu sou. Se fica só no campo virtual, conceitual, é tudo muito igual. Fica tudo muito igual quase, assim, entendeu? Eu acho assim, né? Então eu acho que é fundamental isso. Eu sei que eu sofro críticas aos montões por estar nesse processo, tá entendendo? Ainda hoje, tá? Mas não me incomoda um pouco. Tá? Toco feliz minha vida.